Graça e paz. Em Efésios, no capítulo 4, o versículo de número 30, Paulo diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus. Nós temos a natureza humana e a natureza espiritual. E nós precisamos estar em constante vigilância para que a natureza humana ela não prevaleça sobre a natureza espiritual, mas que a espiritual prevaleça sobre a natureza humana. Quando Paulo diz, não entristeçais o Espírito de Deus, o que ele quer dizer com isso? Como que nós entristecemos o Espírito de Deus? Nos versículos anteriores, ele vai dar alguns exemplos. A partir do versículo 25, por exemplo, ele deixa a entender que nós entristecemos o Espírito de Deus quando nós mentimos, quando nós não falamos a verdade. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós mentimos, nós estamos então obedecendo ao pai da mentira, que era o diabo. Então, quando ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus, ele exemplifica aqui, portanto, não minta. Porque todas as vezes em que mentirmos, nós estaremos entristecendo o Espírito de Deus. Ele diz no versículo seguinte, o 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O fato de abrir o coração para o Senhor, de sermos habitados pelo Senhor, não retira de nós o sentimento de alegria, de tristeza, de ira e de amor. Não retira. Mas Paulo, ele está dizendo, quando nós deixamos que o sol se ponha sobre a nossa ira, ou seja, a ira veio por um momento, mas nós alimentamos aquela ira. O sol se põe e nós continuamos irados. Isto entristece o Espírito Santo, entristece o Espírito de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, quando irar, não permita que a ira continue depois do pôr do sol. Mas antes que o sol se ponha, trabalhe esse expediente para que a ira não permaneça no seu ser. Ele diz que se isto fizermos, nós continuarmos irados, isto vai entristecer o Espírito de Deus e assim nós estaremos dando lugar ao diabo para agir na nossa vida, para agir no nosso coração. Ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, aquilo que você fazia de errado com as mãos, agora faça o bem e com este bem ajude os necessitados. Ajude aqueles que precisam. Paulo cita alguns exemplos para não entristecermos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus está em nós. E todo o esforço deve ser feito para não entristecer o Espírito de Deus. Pelo contrário, devemos agir para que o Espírito de Deus ele se regozije em nós, ele se alegre em nós. Que Deus nos abençoe para isto fazermos, para que o Espírito Santo ele seja glorificado através das nossas palavras, através dos nossos sentimentos, através do nosso corpo.